Boa tarde a todos. Bom, o tema do meu artigo, né, políticas públicas como possíveis soluções para reduzir as taxas de suicídio no ensino público no Brasil. O presente tema, né, ele nos chama a atenção pelo nível seu de complexidade, né, pela questão de ser um tema atual, né, tratar sobre o suicídio hoje é um tabu, né, um tabu que tem que ser, de certa forma, ultrapassado. Por quê? Porque as escolas públicas, né, elas estão um pouco perdidas nesse sentido. E aí eu percebi essa importância, né, de se tratar esse tema, até porque sou educadora, né, principalmente no aumento das taxas de suicídio nas escolas públicas a que eu tive contato. E assim, percebendo também essa questão complexa da nossa sociedade, né, em se tratar um tema tão tido, né, atualmente como tabu, como eu já havia dito. Então, por isso eu resolvi fazer esse estudo, né? Mas o meu objetivo principal com esse estudo foi tentar propor algumas ações, né? Algumas ações que pudessem ser utilizadas na escola pública, né, para diminuir esse avanço, né, para conter esse avanço dos casos de suicídio. É fato que não há como você propor ações que resultem em políticas públicas sem envolver a questão familiar, ou seja, o âmbito familiar, e sem envolver, é lógico, as instituições educacionais. Por quê? A família. Qual é a importância da família nesse contexto, né? A família, ela tem que agir em junção, né, tanto a escola pública quanto com o cotidiano do jovem. Porque não há como você propor algum tipo de ajuda, de suporte, né, sem ter, né, esses três aspectos, esses três âmbitos unidos. Então, nesse sentido, qual é a importância da família? A família ela tem que estar presente na escola, isso é fato, né? Ela tem que estar presente na vida daquele jovem, na vida no cotidiano do jovem, entendendo as transformações que acontecem na vida dele. Portanto, esse artigo ele tem como principal objetivo promover a discussão, né, e a proposta de ações que resultem em políticas públicas para conter o avanço do suicídio nas escolas públicas do Brasil, né? Esse é o principal foco desse nosso artigo. E não se teria como fazer esse tipo de discussão sem entender os novos termos, sem entender a atualidade, como a questão do suicídio está sendo tratado na área da saúde, no âmbito da saúde, né, pelos diversos profissionais da área. Então a gente tem que entender termos como suicidologia, ideal suicida ou ideário suicida, pós-venção ao suicídio. Então são novos termos, né, que a gente precisou buscar referências bibliográficas que se embasassem nesses novos termos, que tratassem do assunto de forma atual, até porque a gente sabe que a Organização Mundial da Saúde, ela mudou, né, a forma, né, da nossa sociedade atual de enxergar o suicídio. Se antes não se discutia o suicídio por medo do aumento dos casos, hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, os novos parâmetros são para se discutir, são para se criar rodas de debate, grupos de apoio, grupos de ajuda, né? Ou seja, cada vez mais, segundo a Organização Mundial da Saúde, portanto, cada vez mais é necessário você discutir as políticas públicas voltadas para o suicídio, falar sobre o suicídio, né? Até porque o silêncio ele não impede que o suicídio deixe de acontecer, né? Não impede que ele deixe de ocorrer, principalmente entre os jovens. A metodologia utilizada no nosso artigo, ela se embasou na pesquisa bibliográfica, né? Nós nos debruçamos sobre artigos que fossem considerados mais atuais, né, que tivessem estudos mais aprofundados sobre o suicídio e principalmente sobre as políticas públicas que já existem,
né, sobre o suicídio. Foi utilizada uma entrevista, né, extraída de um site, de uma mãe, enfim, para falar sobre a questão da pós-venção, ou seja, como o luto ele é tratado, né, pelas famílias, né, que passam pela questão do suicídio. A natureza do estudo, ela foi exploratória, né, e durante o levantamento bibliográfico, nós escolhemos artigos que obedecessem a alguns critérios, como, por exemplo, artigos que estivessem atualizados, né, de acordo com as novas medidas da Organização Mundial da Saúde. Também nós procuramos artigos que contessem, né, os novos termos, como ideário suicida, suicidologia, pós-venção, né? E principalmente artigos que tivessem despidos da visão preconceituosa, né, e arraigada do suicídio enquanto tabu, né, que a gente sabe que ainda é bem presente em nossa sociedade, né? E nós encontramos, né, na nossa trajetória alguns artigos que né, seguiam esse parâmetro. Então, esses artigos que obedeceram aos critérios, nós resolvemos utilizar. A psicóloga Karina Okajima Fukumitsu é uma suicidologista, né? Ou seja, uma especialista em suicídio. E ela aponta no seu estudo que é possível você conseguir mapear, ou seja, você conseguir detectar possíveis suicidas dentro de um espaço, isso seja ele escolar, enfim, que é possível você mapeá-lo antes e tentar prevenir, né, antes de acontecer o ato em si. De que forma, né? A partir, como eu já havia dito, da observação. Ela fala que é possível você traçar um padrão fixo para se identificar um possível suicida, né? E aí ela cita que você pode observar esse jovem, essa mudança do jovem através das roupas, né? Ou seja, da vestimenta, através da linguagem, né? O seu comportamento, por exemplo, em aulas que demandam mais interação, aquele jovem geralmente é mais retraído. Também a questão da automutilação, que é bem presente hoje nas escolas. Então ela fala que através desse mapeamento, dessa observação, você consegue, né, enfim, mapear os possíveis suicidas. Braconieri e Marcelli são dois grandes estudiosos, né, do suicídio, e eles afirmam que o ataque ao corpo expressa o questionamento da relação que o adolescente mantém com seu próprio corpo. Então, a necessidade que o adolescente tem de ferir-se, né, revela um pedido de socorro, uma busca por ajuda que talvez ele não tenha nem no âmbito familiar, né, e nem no seu círculo social, seja ele na escola, enfim, na rua, entre os amigos. Então, quando o jovem ele se automutila, ele ataca seu próprio corpo, né, quando ele escreve numa rede social versos relacionados com o suicídio, isso mostra que ele não apenas está querendo chamar atenção, ele demonstra com isso, portanto, um pedido de ajuda, um pedido de socorro. Uma das ações que os alunos poderiam fazer e que a gente elencou como sendo uma das mais eficazes é a questão dos abraços grátis, né? Em Divinópolis, um grupo de alunos resolveu distribuir abraços grátis nesse sentido, no sentido de acolher os jovens, né? No sentido de que a população possa criar uma cultura de valorização, né? Um espaço acolhedor, um local no qual o jovem ele possa se sentir acolhido com uma atitude que, num primeiro olhar, pode parecer ingênuo, né? Mas que poderia vir a resultar em salvar uma vida. As atitudes positivas, né, que podem ser tomadas dentro do espaço escolar, elas são de grande importância, porque elas visam valorizar, né, e melhorar a autoestima do adolescente.
Só que tudo isso só é possível se você conhecer, né? Se a pessoa que se propõe, né, a promover essas ações públicas, conhecer os fatores de risco. E entre todos os fatores de risco relacionados ao suicídio, nós elencamos o mais importante deles, que é a depressão. Nesse sentido, a família, tem papel importante nas relações sociais que estabelecem o futuro dos jovens, seja ele de sucesso ou fracasso. Então, a família, ela tem que participar ativamente do cotidiano do jovem na escola, assim como a escola também precisa estabelecer esse elo de ligação com a família. Se queremos que o suicídio seja tratado como uma questão de saúde pública, né, assim como a Organização Mundial da Saúde preconiza, é necessário que os gestores eles acompanhem e direcionem o seu foco para a evolução e concepção de políticas públicas, né, buscando com isso uma sociedade mais humana e um espaço educativo mais acolhedor. Então, o papel do gestor público é de suma importância na proposição de ações efetivas, né, que visem conter o avanço dos casos de suicídio no Brasil. Dentro do estudo, uma indagação nos chama a atenção. Como imputar à escola a responsabilidade para com a vida dos alunos? Portanto, nós percebemos que é necessário refletir sobre o papel da escola, né, na educação dos alunos, principalmente na educação emocional, como também é importante refletir sobre o papel da família, né? Ou seja, é necessário uma reflexão sobre o papel da escola pública no cuidar do aluno. O que nós podemos perceber dentro de toda essa perspectiva e termos como premissa é que o educador ele é peça fundamental em toda essa situação que ocorre atualmente nas escolas, né? O cuidado que a escola deve ter com o adolescente que sofre ou que pode vir a sofrer ou que esteja passando por algum processo, né, interior de mudança, ele tem que ser avaliado, ele precisa ser analisado pela escola, ele precisa ser observado pela escola. Nesse sentido, é maior ainda o papel do gestor. Por quê? Porque o gestor é quem vai propor essas políticas públicas, é o gestor que vai buscar parcerias, né, no sentido de procurar profissionais, por exemplo, psicólogos, orientadores, né, que vão direcionar as ações a serem praticadas dentro do âmbito escolar. É fato que propor soluções para uma temática tão polêmica não é fácil, né? Até porque, como já havia dito, é tabu na nossa sociedade discutir o assunto suicídio, né? Então, dentro de toda essa perspectiva, a gente tem as ações que estão em voga no nosso país atualmente, né? Nós temos aí o Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização do suicídio, né? Ele é extremamente importante porque no mês de setembro são discutidas essas ações, são propostas novas políticas, né? São discutidas novas ideias, né, para o combate ao suicídio. O CVV, Centro de Valorização à Vida, ele também funciona como um suporte, né, extremamente importante, até porque é grátis, né, e ele também realiza esse apoio emocional à prevenção ao suicídio, pois atende, né, de forma voluntária todas as pessoas que querem e precisam conversar, né, e eles asseguram o sigilo, né, e permanecem por 24 horas dando esse suporte. Portanto, é uma grande dificuldade encontrada no nosso artigo, né, estabelecer essa tentativa de avanço quanto às políticas públicas dentro da escola, sabendo de todas essas dificuldades, né, que a educação perpassa no nosso país atualmente. A nossa pesquisa também demonstrou que o sucesso da implantação de um modelo de políticas públicas na escola vai depender, né, necessariamente de identificar as demandas da comunidade e principalmente
da união e força de vontade dos gestores públicos, pois eles têm que conhecer as dificuldades, né? E eles também têm que propor soluções para o grave problema do suicídio, entendendo como um problema de saúde pública, né? Esse artigo ele não ousou ser mais do que uma colocação inicial do problema. É lógico que várias vertentes elas devem ser analisadas, né, no sentido de sempre buscar novas ações que resultem em políticas públicas, né, nessa busca incessante por conter os casos de suicídio no nosso país. Obrigada.